Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a este culto de domingo. Como é bom estarmos aqui reunidos, juntos na presença do nosso Deus. Então, prepare aí o seu coração, porque nós vamos louvá-lo neste dia. E é claro, eu quero convidar você a curvar o seu semblante, a fechar os seus olhos e agradecer a Deus por este encontro. Senhor, nós te louvamos e consagramos a ti este culto, para que o Senhor possa nos encontrar. Obrigado pelo teu convite, receba a nossa adoração. Perdoa-nos pelos nossos pecados, aceita-nos na tua presença por teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós vamos pedir a Ele: Senhor, toma o teu lugar em nosso meio. Transforma os nossos corações enquanto nós te adoramos. Será que você pode convidar aqui nos comentários os nossos irmãos e as nossas irmãs para louvarmos juntos a Deus? Se você está perto de alguém, diga: vamos louvar a Deus hoje. Vamos cantar assim: pedimos algo a ti e buscaremos ter, ao te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Oh vem, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem. Toma, oh Deus, teu lugar, o teu trono. Oh vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar. Oh vem, oh vem. Pedimos algo a ti, vamos lá, e buscaremos ter, ao te adorarmos, Deus, transforma o nosso ser. Oh vem, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem. Toma, oh Deus, teu lugar, o teu trono. Oh vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar. Oh vem, toma, Deus, teu lugar, o teu trono. Oh vem, Rei dos Reis, Santo Deus, transformar. Oh vem, oh vem, oh vem, oh vem. Vem, Senhor. Amém, amém. Toma o teu lugar, Senhor, em nosso meio. Ah, queridos, a presença do nosso Deus é perfeita. E quando nós o louvamos, Ele se faz presente. Quando nós o adoramos, Ele está conosco. Vamos louvá-lo hoje de todo o coração. O sol não se compara à glória do meu Deus. Sua presença é perfeita. Amém, Senhor. Ninguém se atreveria a Ele se achegar perante o Rei de toda a terra. Mas seu sangue me salvou e sua graça conheci. Eis-me aqui, a minha oferta de amor eu cantarei. O meu louvor somente a ti entregarei. Jesus, tu és bendito e digno.
ti a minha oferta hoje dou. O sol não se compara, o sol não se compara à glória do meu Deus. Sua presença é perfeita, ninguém se atreveria a ele se achegar perante o Rei de toda a terra. Mas seu sangue me salvou e sua graça conheci. Eis-me aqui, a minha oferta de amor eu cantarei. Vamos lá, diga com fé: o meu louvor somente a ti entregarei. Jesus, tu és bendito e digno de louvor. A ti a minha oferta hoje dou. Levante as suas mãos no seu lugar. A minha oferta de amor eu cantarei. E diga isso a Ele: o meu louvor somente a ti entregarei. Jesus, tu és bendito e digno de louvor. A ti a minha oferta hoje dou. A ti a minha oferta hoje dou. Ah, meus queridos, nós entregamos a Ele a nossa oferta de amor. Nós entregamos a Ele a nossa adoração, porque Ele é merecedor. O Rei dos Reis aceita a mim e a você pelo sacrifício do seu Filho por nós. Em nome de Jesus, nós nos aproximamos da sua presença com confiança, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. E é assim que nós vamos orar. Então encha o seu coração de fé e vamos juntos pedir a Deus por nossas e pelas vidas dos nossos irmãos. Deus abençoe você hoje, em nome de Jesus. A paz, querida igreja, a paz, meu irmão e minha irmã. Louvamos a Deus por estarmos na presença dEle, por sabermos que o Senhor está conosco para nos abençoar e receber esse culto que nós prestamos ao nome dEle. Eu quero que agora você, nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, você possa agora também se unir a mim em oração. Nós vamos orar por necessidades da nossa casa, da nossa igreja, por necessidades pessoais de cada um de nós, das suas, das minhas. Nós vamos nos unir agora na presença de Deus. Jesus Cristo disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se lhe abre. Nós cremos nisso. E o mesmo Senhor disse também: orai e nunca esmoreçam e nunca desanimem. Ou seja, nós somos um povo orientados pelo Senhor para sermos perseverantes na oração. Por quê? Porque a nossa oração não é em vão, porque Deus nos ouve, porque o Senhor nos abençoa e abençoa a vida de todos aqueles que nós trazemos na presença dEle. Então agora eu quero comunicar à igreja amada que a nossa irmã Nana, graças a Deus, passou pela tão esperada cirurgia, ela está bem, agora é só se recuperar e nós somos tão gratos a Deus por isso. Vamos orar pela recuperação dela. Nós vamos continuar em oração pelos nossos irmãos que estão em tratamento médico contra o câncer, muitos em quimioterapia, processos também operatórios. Quero dizer do irmão Valdir, nosso querido e amado irmão, nós estamos em oração com você, meu querido, e em breve o Senhor dará a vitória a você, a sua família. Vamos orar pelo irmão Valdir, por toda a família, pela esposa, e eu sei que Deus vai abençoar. Nós queremos também trazer na presença de Deus a irmã Cleusa, que passou recentemente pela cirurgia. Ela precisa da bênção do Senhor, bem assim a nossa irmã Lisiane está já se preparando para a cirurgia. São cirurgias delicadas, cirurgias que realmente
que a pessoa que passa por esse processo precisa estar na presença de Deus e abençoada pelo Senhor. E nós nos propomos a estar junto com essas queridas irmãs. Oramos pela nossa irmã Sônia Bugiga, nós que pedimos que o Senhor abençoe a nossa irmã Gislaine Leão também, que tem sido uma lutadora e o Senhor a tem abençoado e fortalecido, os pais da Aimee, pelo Bernardo, enfim, nós vamos trazer diante do Senhor o irmão Francisco também, que como a Nana também precisa passar por essa cirurgia. Enfim, nós vamos pedir a Deus que abençoe os nossos queridos e queridas da nossa casa, que fazem parte desse grupo de irmãos e irmãs que nós estamos acompanhando em oração. E eu também sei que você deve ter as suas necessidades, aquilo que você deve ter para diante do Senhor como um pedido, como uma intervenção de Deus, como uma direção de Deus. Então esse é o momento. Vamos nos unir como igreja. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o seu lar e o meu lar, sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, porque daqui a pouquinho vamos ouvir a palavra dele, que essa palavra caia no nosso coração e que a nossa vida esteja na presença do Senhor e que possamos ser pessoas que o amam e mantém, não é? A vida na presença dele. Vamos orar. Estou falando muito, não é? Vamos pedir a Deus, vamos falar com o Senhor, que é o mais importante desse momento. Me acompanhe então, fechando seus olhos e fazendo a sua oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, como igreja, como filhos e filhas do Senhor, pessoas chamadas pelo Teu amor e graça. E Deus, nós cremos e nós confiamos no Senhor. Nós estamos agora unidos para orar e suplicar a Ti, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esses irmãos e irmãs que acabamos de mencionar, todo esse grupo de pessoas tão amada, esse grupo tão querido do Senhor e da nossa igreja, que o Senhor visite e abençoe, cada um em sua necessidade, que o Senhor supra, que o Senhor sustente, que o Senhor abençoe, e também que o Senhor dê saúde, o Senhor dê vitória contra a doença. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão, porque nós não esperamos apenas no socorro humano. Acima disso, Senhor, nós sabemos que nós temos o Deus Todo-Poderoso e nós esperamos da tua mão. Abençoa, traz cura, traga libertação, abra as portas em nome de Jesus Cristo, que cada irmão e irmã, Senhor, esteja na tua presença, recebendo tua força, o conforto e a graça do Senhor. Nós queremos nesta hora, pelo poder e graça do teu nome, trazer na tua presença, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, os nossos pedidos de oração. Ó Senhor, enquanto a tua igreja ora, eu peço que o Senhor abençoe cada coração que está cultuando o Senhor neste momento, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor visite as necessidades, que o Senhor ampare o aflito necessitado, que o coração, Senhor, o entristecido, seja visitado pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor visite, Deus, com poder e com graça, os nossos irmãos, ó Deus, enlutados. Nós oramos, Senhor, pela família do irmão José Carlos, nós pedimos por ele, pelos filhos, filha, pelas noras, pelo genro. Pai, conforta esta família e conforta também a nossa igreja. Nós oramos, Senhor, e pedimos a tua bênção pela Marine, ao Senhor, que o Senhor abençoe e que ela tenha plena recuperação de sua saúde. Senhor querido, e com ela abençoe a Fátima, sua mãe, o seu pai, o Jonas, o nosso querido diácono, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, meu Deus. Querido Pai, querido Deus, visita cada lar, Senhor, agora, que está representado por uma pessoa que está orando nesse momento. Oh Deus, em nome de Jesus, que a tua paz, a concórdia, os livramentos do Senhor, o avivar dos corações, a bênção de Jesus Cristo esteja nessas casas, nos corações, Senhor, que o Senhor os abençoe, cada lar de tal forma, Senhor, que possa ser
um santuário ao teu nome. Nós oramos, nós pedimos esta bênção na tua presença, Senhor. Oramos pela nossa igreja, para que o Senhor nos abençoe nesse processo que estamos fazendo da volta, que o Senhor esteja conosco, a tua bênção esteja no nosso meio, que haja, Senhor, na nossa vida a alegria da volta, Senhor, a gratidão no coração, Senhor. Nós oramos e nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor da nossa vida. Como é bom orar com vocês, meus queridos e queridas. Eu quero nesse momento também me unir a você na consagração dos nossos dízimos e ofertas na presença de Deus. Nós, na nossa igreja, nós cremos piamente na palavra do Senhor. Cremos que o Senhor instituiu dízimos e ofertas para a manutenção da obra dele na terra, para que a igreja caminhe de maneira independente, descomprometida com qualquer tipo de sistema humano e possamos ter a liberdade de viver o nosso chamado e pregar o evangelho. E além disso, dizimar e ofertar traz também para nós a certeza de que o Senhor há de suprir as nossas necessidades, nos abençoar e fazer com que possamos ser prósperos no sentido de termos abastança na nossa vida e possamos, como ouvimos domingo também, quarta-feira passada, dividir daquilo que Deus nos dá, não é? Com o necessitado. Assim cumprimos a vontade de Deus. Então vamos consagrar a Ele. Nós consagramos a Ti, Pai, que criaste todas as coisas. Em nome de Jesus, nós consagramos e pelo poder do Teu Espírito Santo na nossa vida, que nos habilita, Senhor, a obedecer e a realizar a Tua vontade de bom grado. Nós trazemos nossos dízimos e nossas ofertas e pedimos que o Senhor receba diante de Ti, porque vem dos nossos corações, da nossa vida, do nosso temor e fé e amor. E também na certeza de que isso para nós será um memorial, Senhor, aonde podemos descansar na Tua fidelidade, no Teu cuidado. Senhor, está diante de Ti e a bênção Tua sobre cada dizimista e cada ofertante da Tua causa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero agora passar as informações tão necessárias para esse momento que nós estamos vivendo da nossa igreja. Então, você que está ainda participando dos cultos online, quero que vocês entenda o primeiro aviso e o bom aviso: todas as crianças estarão liberadas para irem à igreja no próximo domingo. Olha que notícia maravilhosa! As nossas crianças, as que têm entendimento, já estavam perguntando. As menores, alguns pais me contam que tem que sair escondido porque elas não podem saber que os pais foram para a igreja. E tem sido uma festa as idades que têm voltado de volta para casa. Não é só a gente que volta para casa, as crianças também. Então será uma grande bênção no próximo domingo. Então com isso, você que está online por conta dos seus filhos, então agora chegou a sua hora, não é? E você pode voltar à casa de Deus com toda segurança, mas com toda alegria no seu coração. Crianças já estarão liberadas no próximo culto, porque o Ministério Infantil também já se adequou e já proveu o necessário para esse regresso, agora então completo com todas as idades. A nossa campanha da semeadura se encerra na próxima quarta-feira. Os irmãos e irmãs podem imaginar isso, que maneira tão rápida passou. Esse ano foi para mim o mais rápido. Na campanha parece que começou ontem e termina agora na quarta-feira. Então nós iremos encerrar a nossa semeadura, a nossa oração final. Estaremos colocando os nossos pedidos. Vai ser um momento muito especial. Então participe conosco. Nós teremos no próximo sábado, às 10 horas da manhã, o encontro de mulheres da nossa igreja. Que alegria poder voltar a nos ver e nos reunir num ambiente, aí sim, né? Um ambiente bem feminino,
feminino e no sentido mesmo de ser de mulheres. Estaremos lá para juntas adorarmos a Deus, orarmos juntas, ouvirmos a voz do Senhor para nós, especificamente para nós mulheres. Na minha empolgação, eu avisei que haveria um café da manhã, mas não, ainda não, nós teremos o culto só, né? Refeições e encontros assim, ainda temos que esperar um pouquinho, mas logo a gente vai começar a realizar, assim que realmente os riscos não existirem. Então nós estaremos também fazendo essa parte mais de refeição, né, de socialização pela comida na nossa igreja, algo que a gente gosta tanto de fazer, mas será um culto, eu tenho certeza, será um culto muito abençoado. Então, um culto de mulheres, 10 horas da manhã, no próximo sábado. E também nós teremos no próximo domingo a apresentação de todas as nossas crianças que nasceram na pandemia e por conta disso não puderam ser trazidas à igreja para serem apresentadas ao Senhor. Será um momento muito especial e eu convido você a participar no próximo domingo, porque já não há mais impedimento, não é, meus irmãos, para estarmos juntos. Então esperamos todos no próximo domingo. Nos 2 cultos haverá apresentações coletivas das nossas crianças. Então nós estamos muito ansiosos por isso, no bom sentido, esperando com muita ansiedade mesmo esse momento tão especial. E também batismo e ceia do Senhor serão realizados no primeiro domingo de dezembro. Olha só, não é? Já vamos fechar o ano com a ceia de dezembro e o batismo. Então será um momento também, um culto muito abençoado. E as nossas preparações de Natal e o nosso culto das luzes. Louvado seja o Senhor, que possamos estar juntos nesse Natal, nesse ano novo. Estaremos juntos na presença de Deus. Portanto, eu digo a você que está online, que esse tempo online está terminando. Como diz o pastor Joel, o maná veio, não é? Ele nos explicou isso no culto presencial. O maná veio para um tempo determinado, porque a necessidade exigia isso. E nós sabemos que os nossos cultos online, eles são e foram uma grande bênção e um recurso de Deus mesmo, para que pudéssemos minimizar o estarmos quarentenados e priorizando, não é, a segurança de todos. Porém, agora, com a nossa volta, e se Deus quiser, não é, as coisas aqui no nosso país se encaminhando, o culto online já não vai ter mais sentido. Então, nós estamos realmente fazendo os últimos cultos. Então, esse é um aviso para que você, que ficou online todo esse tempo, para que você possa entender que, assim como o povo de Israel, é tempo agora de plantar, é tempo de sair, é tempo de trabalhar para receber o pão e não esperar o maná cair do céu. Agora os cultos serão presenciais daqui a pouquinho e certamente, eu tenho certeza, que você deve estar com o coração ansioso para estar junto com seus irmãos e irmãs, com seus pastores, com todos aqueles que fazem parte da sua casa, da sua igreja local. Então, você sempre será bem-vindo e bem-vinda. Estamos ansiosos por encontrar todos. Amém, meus queridos? Amém. Então, agora, antes de eu passar a palavra ao pastor, eu quero só dizer assim, nós iremos, logicamente, avisar quando se dará o encerramento dos cultos online, certo? Mas uma coisa eu garanto, eles estão já na retinha final, porque nós estamos voltando para casa. Glória a Deus. Então, agora sim, eu passo a palavra ao pastor Joel. Que Deus dê a você uma excelente semana e até quarta-feira, na presença de Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Que alegria estarmos juntos na presença de Deus, mais uma vez reunidos, agora para ouvirmos a santa palavra de Deus. E que Deus nos abençoe, que Ele ilumine a nossa mente. Depois que cantamos louvores, oramos pelas necessidades dos nossos irmãos. Agora é hora de nós pararmos para ouvirmos a palavra. E certamente o nosso Deus tem algo de especial para o nosso coração hoje. Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, devemos estar atentos à sua voz. Convido você agora a orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe
e ilumine a nossa mente para a compreensão da sua santa palavra, da sua vontade para nós hoje. Vamos orar então? Querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na presença do Senhor para celebrar-te. Oferecemos, ó Deus, a nossa vida a Ti nesta hora, o nosso coração, e com os nossos ouvidos abertos, queremos ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, como o Senhor mesmo nos diz, que o Senhor nos ensina o que é útil e nos dá direção no caminho que devemos seguir. Que assim seja, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, onde fala sobre o privilégio do nosso acesso que temos ao Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo e de como devemos nos comportar diante desse direito que nós temos. Diz assim a Santa Palavra: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. E nós bem sabemos que esse dia que se aproxima é o dia da volta, do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para nos buscar, para assim estarmos para sempre com Ele. Amém. A vida cristã deve ser vivida, meus irmãos, com ousadia, ou com intrepidez, ou coragem. Isto é, o desejo de Deus é que cada crente tenha uma vida proativa. E nós sabemos que esta ousadia são passos ou decisões que tomamos diariamente em relação à nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma consciência, de fato, de que estamos seguros nele. Assim como os galhos estão presos numa árvore, porque fazem parte dela. Nós sabemos que temos grandes ensinamentos da Bíblia Sagrada dados por Jesus, que sempre usava histórias ou parábolas para ensinar os seus discípulos. E parábola é sempre uma história de origem terrena, mas uma vez bem compreendida, ela traz consiga um aprendizado de cunho espiritual, ou ético, ou então moral. Então esse é o efeito da parábola quando ela é ouvida. E toda vez que Jesus falava uma parábola, ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então precisa estar atento para compreender. E nós sabemos que a Igreja de Cristo ela é ilustrada nesta parábola, que está em João capítulo 15, versículo 1 a 7, quando fala da videira e seus ramos. E eu quero ler com os irmãos. Então Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vemos aí, nesta parábola, a igreja sendo ilustrada na sua dependência que ela tem de Jesus, não é? Cada galho ligado ao tronco e o pai sendo então o agricultor. Nós sabemos que a igreja é a representação de Cristo na terra. Então o que a Bíblia Sagrada nos ensina é que Jesus é a cabeça do corpo e nós somos os membros. Então, em se tratando de um corpo, ele é a cabeça. Em se tratando de uma organização, ele é o cabeça dessa organização, o cérebro dessa organização. E a palavra diz assim, sobre essa relação que temos com Jesus: seguindo a verdade e amor, isto é, tendo cuidado de seguir aquilo que de fato foi deixado por ele, exatamente como foi deixado. Então, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação em si mesmo. Edificação em amor em si mesmo. Então está em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, mostrando de fato esta relação. A igreja bem ajustada, todos os membros consolidados, dentro do seu propósito, cada um ocupando o seu lugar no corpo. Então a igreja vai crescer naturalmente, como está escrito na Bíblia Sagrada. E por isso o texto fala, olha, não abandone a congregação, não deixe a igreja, não é? Ou não deixe congregar, não deixe estar unidos com os irmãos, dentro do mesmo propósito, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, todos devemos andar na mesma direção, com o mesmo propósito. E nós sabemos que o propósito da igreja é passar por essa terra, mas com os olhos na eternidade. O apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Há um novo céu e uma nova terra que nos aguarda, e ele fala, onde habita a justiça. E nós esperamos, de fato, por esse grande dia, não é? Que a Bíblia nos apresenta, inclusive no texto que lemos. Então, a palavra de Jesus, ele nos ensinando, ele diz assim, em Mateus 18, 18. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Então significa que o galho, se ele rompe a relação com o tronco, se o galho ele se afasta do seu lugar, se uma pessoa se afasta da igreja, deixa de ter essa comunhão, se ele rompe a sua relação com a igreja de Cristo, então o texto fala que da mesma forma que ele é desligado na terra, também ele é desligado no céu. E o texto, em Mateus 18, 18, está falando exatamente da igreja, não é? Da relação que cada membro tem entre si e todos nós com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja é um lugar de comunhão. Sempre foi um lugar de comunhão desde o princípio. Um lugar de comunhão e crescimento. Em Atos capítulo 2, 42 a 47, eu queria ler com os irmãos esse texto, não é? Que é maravilhoso, que ele fala realmente da igreja, como ela funcionava lá no começo. Nós falamos muito sobre os primórdios da igreja, sobre os tempos mais remotos da igreja. Sim, quando nós olhamos lá, nós entendemos como vivemos hoje e às vezes nós precisamos fazer alguns ajustes na nossa vida para que possamos estar então dentro da mais perfeita vontade do Senhor. Então eles tinham um coração grato. E
E o texto aqui fala de uma conversão, um momento da pregação do apóstolo, que cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então veja aqui o cuidado que eles tinham com os pobres, com os menos favorecidos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, isso é, todos juntos ao mesmo tempo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Interessante, porque às vezes nós nos preocupamos, devemos tanto com a salvação das pessoas, não é? Que as pessoas venham à casa de Deus para ouvirem a palavra do Senhor, mas o texto fala sobre o comportamento dos nossos irmãos, que era algo tão natural em todos os aspectos, inclusive na salvação das almas, que elas naturalmente eram acrescentadas à igreja à medida que elas deviam ser salvas. Porque os irmãos, quando saíam da igreja, voltavam para os seus lares ou para o trabalho, eles levavam consigo o testemunho de uma vida cheia de temor, uma vida cheia de graça, uma vida de amor, uma vida de afeto, uma vida realmente que atraía as pessoas, né? Como dizia o apóstolo São Paulo na sua recomendação, ele diz assim: seja a vossa palavra temperada com sal, para que dê graça àqueles que ouvem. Sim, então as pessoas percebiam a vivência daqueles irmãos e eles tinham interesse, de fato, em buscar a presença de Deus. Então cresçamos em tudo, não é? Nós podemos ter uma vida abençoada na presença de Deus, uma vida cheia da graça, cheia do poder e da bênção de Deus, de fato. Meus irmãos, então a igreja é um lugar onde nós promovemos nosso crescimento, onde as coisas acontecem, não é? E a comunhão entre os irmãos, segundo o texto que nós lemos primeiro, é promovido pela admoestação, não é? E a admoestação é quando nós exortamos, quando nós estimulamos, quando nós advertimos os nossos irmãos, quando nós somos chamados à atenção, como disse há pouco, a aprimorar a nossa relação com Deus, a fechar as arestas e consertar algumas coisas, não é? Admitir que às vezes nós estamos fugindo do propósito, então nós voltamos ao propósito principal, que é viver unidos na presença de Deus e promovendo então esse crescimento. O apóstolo São Paulo ele faz uma exortação à igreja de Tessalônica, aos nossos irmãos tessalonicenses, não é? Então ali está uma admoestação, que na verdade é uma chamada de atenção, um encorajamento, uma exortação, um estímulo para que eles prosseguissem e fizessem aquilo que devia ser feito, não é? E também uma advertência acerca da vinda do Senhor, porque a Bíblia Sagrada sempre nos chama a presença de Deus com esse propósito, sabendo que Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados, nosso coração voltados para o Senhor, para que então naquele dia, ou aquele dia não nos surpreenda, que é o toque da trombeta, meus irmãos, nós subiremos para vivermos então eternamente com Ele, não é como está escrito. E eu quero ler com os irmãos esse texto no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 em diante, nós vemos a admoestação do apóstolo São Paulo a esta igreja, dizendo: agora nos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos.
Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo serão conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esta é uma palavra de admoestação do apóstolo São Paulo a esta igreja, uma palavra que serve para nós. Então isso é admoestação, é um encorajamento, é um estímulo e uma advertência, dizendo, olha, Jesus vai voltar e é preciso de fato estar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros, promovendo assim o próprio crescimento, não é, da igreja de Cristo, que é o seu corpo, a sua representação aqui na terra. Deus espera, meus irmãos, que professemos a nossa fé com firmeza, diz o texto, no capítulo 10, versículo 23, não é? Isto é, precisamos ter firmeza na nossa fé. E a palavra é clara em dizer, não é, que o crente precisa, de fato, ser fiel a Deus, assim como Deus é fiel a nós. O nosso Deus é fiel em todas as coisas, Ele cumpre a sua promessa, agora nós também precisamos ser fiéis a Ele em tudo. Então, precisamos ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, isto é, fazendo tudo aquilo que vier à mão para fazer, como está escrito, não é? Para que assim possamos promover o crescimento da própria igreja. Então, um texto em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim, meus irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Meus irmãos, há uma recompensa para o nosso esforço, para a nossa fidelidade, porque Deus, Ele é fiel. Então nós somos assim firmes na fé, porque nós somos salvos pela fé, mas também nós vivemos pela fé. Nós só estamos em pé porque de fato nós confiamos no Senhor, e foi determinado por Deus que todo justo, ele viveria pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, o meu justo viverá pela fé. E o único meio de ter uma vida abençoada é viver crendo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e descobrindo o segredo de viver em plena comunhão com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, comunhão entre os irmãos e comunhão com Deus sempre através de Jesus, porque ninguém pode ter essa comunhão com o Pai a não ser que passe por Jesus. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Podemos ser a pessoa melhor deste mundo. Isso não nos leva à comunhão com o Pai. Podemos ser a pessoa pior deste mundo, mas através de Jesus nós podemos chegar ao Pai e receber a justificação pela fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa comunhão, essa vida de fé. E o texto fala, achegue-se a Ele com o coração verdadeiro. Então, quando nós chegamos a Deus, está no capítulo 10, versículo 22, devemos chegar a Ele por meio de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus, mas o texto fala com sinceridade, com um coração verdadeiro. Isto é, seja você mesmo. Abra o seu coração para Deus. Fala de você para Deus. E tenha certeza que Ele vai te alcançar e vai fazer algo grande na sua vida. Não é à toa que Jesus Cristo diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te ouve em secreto te abençoará.
Então nós entramos com sinceridade, com inteira certeza de fé, com confiança de que de fato Ele vai nos ouvir. O apóstolo João, escrevendo, ele diz assim, que nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, então devemos estar certos de que Ele responde às nossas orações. Então essa certeza de fé que precisamos ter, tendo o coração purificado da má consciência, isto é, com nossos pecados perdoados. Lembra que Jesus fala a um dos apóstolos, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então nós somos lavados pelo Senhor, pela sua palavra, isto é, nós nos afastamos do mal. Como está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele prossegue dizendo no capítulo 2, filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. E nós sabemos que a palavra propiciação também significa, além de tornar propício aos olhos de Deus, de limpar, significa cobrir e apagar. É o que o sangue da nova aliança, é o que o sangue de Jesus faz em nossas vidas. Ele cobre e apaga os nossos pecados. E a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto é, não há nada que o nosso Deus não possa perdoar, desde que cheguemos a Ele com um coração sincero. Assim como aconteceu com o filho pródigo, que quando estava longe do pai, ele cai em si e com toda humildade ele diz, Senhor, ou melhor, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus e diante de ti. E ele voltando para casa, ele alcançou o perdão daquele pai. E lembra que Jesus, nas suas parábolas, o propósito é nos levar ao conhecimento do amor de Deus que Ele tem para com as nossas vidas. Que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que crendo nele pudéssemos então ter a vida eterna. E lavado o corpo com água limpa, nós queremos que a palavra está fazendo alusão ao batismo, que o crente, uma vez crendo, ele deve ser batizado. O batismo é a cerimônia de iniciação da vida cristã. Por isso que Jesus fala em Marcos 16, 15 e 18, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem coisas mortíferas não se fará mal algum, e porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Sim, a promessa do Senhor, meus irmãos, para a nossa vida. Pois quando uma pessoa crê de todo o seu coração, ela é batizada, ela entra no caminho. Nós sabemos que o batismo abre portas, isto é, a fidelidade, o compromisso dessa pessoa com Deus, abre portas para as promessas que Deus tem para a nossa vida. E não somente para você que está me ouvindo, mas a palavra fala, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Está em Atos capítulo 2, versículo 39. Então perceba que quando nós somos fiéis a Deus, quando tomamos uma decisão de fé, entramos no caminho, as portas se abrem para o futuro. E agora a promessa então vai prevalecer na nossa vida. Vai estar conosco, vai estar com nossos filhos, vai estar com os nossos netos e assim por diante, porque Deus prometeu abençoar até 1000 gerações daqueles que temem o seu nome. Entra no caminho, entrega a sua vida a Jesus. Nesta hora, faça um propósito em servi-lo e ser um crente dos bons, que viva pela fé, que vive em comunhão com Deus, que tem um propósito no coração, um crente que reconheça a igreja como o corpo de Cristo na terra, assim como ela é, torne-se um membro desse corpo, um membro proativo, que cumpra o seu propósito, que viva para Deus, intensamente, integralmente para o Senhor. Tenha certeza que tudo será muito melhor. Entre com ousadia na presença de Deus e viva
ousadamente para Deus. Vamos orar nesta hora? Onde você está, aproveita e entrega a sua vida a Jesus ou reconcilia-se com o Senhor e viva para Ele e com Ele para sempre. Querido Deus, na Tua presença nós estamos nesta hora e confessamos a Ti que somos Teus servos. Somos como um ramo ligado à videira e queremos, ó Deus, permanecer firmes até o fim, produzindo frutos, Senhor, sendo tratados por Ti todos os dias, para que possamos produzir sempre mais fruto. Vivendo na comunhão, reconhecendo nosso papel na Igreja de Cristo, não abandonando nunca, ó Deus, a nossa congregação, ou deixando de congregar-nos, como está escrito, para que possamos então, unidos, admoestados uns pelos outros, alimentados pelo Senhor, seguir este caminho em vitória até o fim, em direção ao grande dia, quando o Senhor virá para nos buscar. Nesta hora, Senhor, eu peço que atentes para esta pessoa que está com o coração aberto para Ti, que está dizendo, Senhor, faça parte da minha vida, entra no meu coração. Senhor, entra, faz morada, transforma esta vida, para que as portas estejam abertas para as promessas, ó Deus. Que essa pessoa seja batizada e receba todas as Tuas promessas que dizem respeito ao nosso futuro. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus, que cada um agora receba a graça, a proteção e a bênção de que precisa, porque Tu és um Deus poderoso que nos ama e cuida de cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A minha oferta de amor eu cantarei, o meu louvor somente a Ti entregarei. Jesus, Tu és bendito e digno de louvor. A Ti a minha oferta hoje dou. A minha oferta de amor eu cantarei, o meu louvor somente a Ti entregarei. Jesus, Tu és bendito e digno de louvor. A Ti a minha oferta hoje dou. A Ti a minha oferta hoje dou. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, nesta hora, vamos receber a bênção apostólica. E lembra, como está escrito, para que o nome do Senhor esteja sobre nós. Põe sua mão direita sobre o seu coração e vamos receber a bênção. Que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco para sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe. E até quarta-feira, onde estaremos juntos no último dia da campanha da semeadura, onde seremos mais uma vez abençoados por Deus e que todos tenhamos uma semana de paz. Fica com Deus, fique em paz na presença dele.